Oi gente, tudo bem? Eu sou Juliana Machado, especialista em fundos de investimento da Exame, e nós estamos começando o Guia do Imposto de Renda Exame, uma série completa feita para te ajudar a fazer a declaração do imposto de renda, inclusive dos seus investimentos. Declarar investimento pode parecer algo complicado, gente, e assusta muito vocês, eu sei disso, mas você vai ver que isso está longe de ser verdade, tá? Antes de começar a falar das regras sobre investimentos, é importante entender a declaração do imposto de renda de uma forma geral. Todo ano, entre os meses de março e abril, os brasileiros precisam declarar a sua renda ao órgão chamado Receita Federal. Cada cidadão precisa pagar ao governo um imposto sobre a sua própria renda e a declaração serve exatamente para calcular o valor dessa taxa. Além disso, algumas despesas específicas ajudam a reduzir o valor do imposto a ser pago e entram nessa lista despesas com médicos, educação e pensões alimentícias, por exemplo. No e-book Seu Guia do Imposto de Renda, da Exame, vocês encontram a lista completa, beleza? Mas não é exatamente todo mundo que precisa declarar não, tá? Só é necessário fazer a declaração do imposto de renda se você, vamos lá, teve um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 no ano anterior ao da declaração. Entram nessa classificação de rendimentos tributáveis salários, horas extras, benefícios do INSS, por exemplo. Possui bens em valor superior a R$ 300 mil, esses bens incluem casas, veículos e inclusive os investimentos. Tem rendimentos isentos ou tributáveis em valor superior a R$ 40, teve renda bruta de atividade rural superior a R$ 142.798, ganhou capital com venda de imóveis, veículos ou outros bens, realizou operações em bolsa de valores, e, finalmente, se você passou a morar no Brasil no ano anterior. Quem se enquadra nesses quesitos, mas não envia a declaração, pode ser penalizado com o pagamento de multa e juros, com bloqueio do CPF e, no pior dos cenários, com uma acusação de sonegação fiscal, que pode levar uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Se você faz o envio, mas depois do prazo final, tem uma multa de 1% ao mês. Essa multa não pode ultrapassar 20% do imposto que você deve para a Receita. E lembrando, mentir ou omitir informações não é nada recomendável. Fazer a declaração de forma correta é um dever dos cidadãos. Além disso, a Receita Federal usa sistemas para cruzar os dados relacionados à sua renda com as suas movimentações financeiras para evitar fraudes e sonegação fiscal. Bom, mas vamos lá. A sua declaração do imposto de renda começa bem antes do momento em que você vai abrir o programa da Receita Federal no computador e preencher os dados. Antes disso, o primeiro passo é reunir todos os documentos, o que envolve informe de rendimentos da sua empresa, se você trabalhar para terceiros, do banco e corretoras onde você tem conta e da administradora de fundos. Lembrando sempre que esses informes serão sobre sua movimentação financeira do ano anterior. Você também já deve deixar separado, anota aí, o seu CPF e de todos os dependentes, extrato do INSS se você for pensionista ou aposentado, comprovante de rendimento e pagamentos de aluguéis, recibos de gastos com médicos, dentistas e educação e comprovantes de compra ou venda de bens. É importante lembrar que a recomendação é que você guarde esses documentos pelo prazo de 5 anos, que é o período que a Receita verifica e faz o cruzamento das informações prestadas pelo contribuinte. Depois de reunir todos esses documentos, você deve baixar e instalar no seu computador o programa do Imposto de Renda do ano correspondente no site da Receita Federal. É através desse software que você vai informar a sua contribuição e enviar a declaração. É tudo online. Em seguida, é preciso escolher entre os 2 modelos de declaração disponibilizados pela Receita, o modelo completo e o modelo simplificado. No simplificado, a Receita permite que você troque suas despesas por um desconto de 20%. Mas esse desconto é limitado por um teto que varia de ano a ano, tá? Se as suas despesas ultrapassarem esse valor máximo, o modelo completo de declaração é a escolha certa. E nesse caso, você precisará inserir os dados separadamente, cada um dos recibos e as informações. Finalmente, é o momento de preencher todas as suas informações no programa do Imposto de Renda. A primeira ficha ou primeira tela a ser preenchida é a de dados pessoais. E nesse caso, não tem surpresa, você coloca suas informações como nome, CPF, endereço e título eleitoral. Em seguida, você informa se tem ou não dependentes, pessoas que dependem financeiramente de você.
No nosso e-book você encontra a lista completa de quem pode ser considerado um dependente. A quarta ficha é de alimentandos. Esse espaço é específico para declarar os dados de pessoas que recebem pensão alimentícia apenas por decisão judicial. É o caso de quem paga pensão para o filho ou ex-companheiro, desde que haja um acordo na justiça. E é importante ressaltar que os alimentandos não podem ser declarados como dependentes na mesma declaração. Na quinta ficha é o lugar onde você deve declarar os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. É nesse campo que entram os salários fixos, horas extras e ganhos com trabalhos freelancers. Você precisa preencher todos os campos, desde o CNPJ da fonte pagadora, valor dos rendimentos, contribuição previdenciária, imposto retido na fonte, 13º salário e o IR, o imposto sobre o 13º salário. Todas essas informações estarão no informe de rendimento que você pegou antecipadamente, lembra? Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas do exterior. Se você não recebeu dinheiro do exterior, não precisa preencher esse campo. Mas se recebeu, informe o rendimento de trabalho não assalariado no mês correspondente, se houver. É preciso fazer o mesmo com seus dependentes, caso eles se enquadrem nessa situação. A ficha de rendimentos isentos ou não tributáveis é o local onde se declaram os investimentos sobre os quais você não precisa pagar imposto. Mesmo assim, eles devem ser declarados, e são muitos, tá? Essa etapa inclui, por exemplo, os rendimentos da poupança, mas nós ainda vamos te explicar isso com calma. No campo rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, entra o recebimento de valores extraordinários, como o pagamento de juros sobre capital próprio, que é parte dos lucros que a empresa distribui aos acionistas, e participação nos lucros e resultados, o famoso PLR. Estes dados podem ser encontrados nos informes de rendimentos da fonte pagadora. A ficha Rendimentos Tributáveis de PJ com exibilidade suspensa só deve ser preenchida por quem tem tributos a pagar que estão em discussão na Justiça, ou seja, que não tem uma decisão sobre a situação. Se esse não for o seu caso, ignore e siga adiante. Em rendimentos recebidos acumuladamente, você deve declarar valores tributáveis que foram recebidos com atraso de uma só vez, como os que decorrem da Justiça de Trabalho, da Justiça Federal ou Estadual. Se esse não for o seu caso, pode pular essa ficha também. Na ficha Doações, se você doou um bem como um imóvel ou um veículo para alguém, é preciso informar o valor doado e o nome do beneficiário dessa doação. O campo Bens e Direitos é um dos mais importantes, tá? Principalmente se você tem investimentos. Boa parte deles são declarados nesta ficha. Além disso, também é preciso declarar todos os seus bens de valor, como veículos e imóveis. Para preencher corretamente, escolha o tipo do bem, o país em que o bem está situado, descreva ele e coloque os valores correspondentes aos anos que são pedidos. Se o bem foi adquirido no ano da declaração, deixe o campo zerado. O dinheiro que você tem em contas bancárias também vai entrar nessa ficha. E vale ressaltar que essa ficha não altera os valores de imposto a pagar ou restituição a receber no final da declaração, mas ela deve ser preenchida, tá? Também é necessário informar as suas dívidas no campo Dívidas e ônus reais. Toda dívida a partir de R$5.000 deve ser declarada no imposto de renda. É preciso dizer qual é o tipo de dívida, a natureza do credor e os valores. Financiamentos de imóveis não entram nesse campo, mas sim no item Situação, dentro do campo Bens e Direitos. Na ficha Pagamentos efetuados é onde você informará as despesas que vão deduzir o valor do imposto que você deve pagar. É aqui que entram os gastos com educação, saúde, planos de previdência, como PGBL e outros. É preciso informar os valores pagos e o CNPJ da empresa que forneceu o serviço. Depois de preencher tudo, basta você conferir o imposto pago e retido na fonte. Aqui dá menos trabalho. Essa ficha é quase toda preenchida de forma automática pelo programa da Receita, conforme você já preencheu os dados anteriores. Depois de todo esse processo, você só precisa conferir as pendências e enviar a sua declaração. Nessa etapa, o programa do imposto de renda vai perguntar qual tipo de declaração você quer fazer, simplificada ou completa. O programa já vai informar para você qual o modelo mais vantajoso. Escolhido o modelo, clique em Entregar a declaração. Se você perceber que enviou alguma informação errada, ainda dá para corrigir, tá? Fazendo a declaração retificadora. Agora que você já viu como fazer a declaração do imposto de renda de modo geral, nos próximos vídeos a gente vai te ensinar o passo a passo para declarar cada tipo de investimento.